Oi, gente, começamos mais um vídeo, vamos dizer assim, da série, né, contando meu testemunho. E hoje eu quero conversar com vocês sobre como foi que eu descobri que eu estava tendo, que eu tive, né, o aborto. Porque o aborto já tinha acontecido, né, o nosso bebê ele já tinha falecido. Então, o nosso bebê ele faleceu no dia 24, mas no dia que a gente descobriu, a gente passou o Natal, passou o Ano Novo sem saber de nada, eu sem ter nenhuma reação. E no dia 16, deixa eu lembrar aqui, de volta. No dia 12, o meu esposo, no sábado, ele fez aniversário, né, 25 anos, e toda a nossa trajetória era o que a gente estava pensando, né? O que eu estava elaborando tudo era fazer o chá revelação, fazer a revelação da gravidez no dia do aniversário dele. Então, a gente fez a sexagem uma semana antes. Eu fiz a sexagem, passei para minha amiga Marissa para ela fazer o bolo, né? Que ela é mais conhecida aí das grávidas aqui do nosso ciclo de fazer os bolos da revelação do sexo. E aí eu passei pra ela, então ela já sabia, uma semana antes ela já sabia que o José era José e ela iria fazer o bolo. E terça-feira a gente foi pra célula normal, né? E de ter isso, deixa eu contextualizar um pouco mais. Uma semana antes, né? Uma semana antes do dia 12, eu fui sexta-feira aqui na piscina do prédio. E aí fiquei um pouco lá, à tardezinha, assim, eram umas 5 horas. Li um livro, entrei um pouquinho e subi. Depois disso, a partir de sábado, eu comecei a ter corrimento, como se fosse o início da menstruação, mas era muito pouco. E ele acabou se intensificando, mas esse corrimento, ele continuava marrom, então não chegava a ser um sangue vivo. Por isso eu não me preocupei. Mas, como ele ficou durante toda uma semana, na segunda-feira eu falei, poxa, ainda está tendo esse corrimento, então eu vou até o hospital. Aí aquela saga do hospital que quem me acompanha no Instagram já conhece, né? O Hospital Samaritano, fui até lá, Santa Bárbara, e o clínico do momento, ele pegou o cardiotoco, né? Que escuta o coração, e aquele negócio ele mais chiava do que dava pra ouvir alguma coisa. Eu expliquei o que estava acontecendo e ele não se mostrou tão preocupado porque não era corrimento vermelho. Então ele me orientou, ele pegou o cardiotoco, eu deitei na maca e ele colocou assim em mim. E pra mim tava tudo bem com o meu filho, né? Tava tudo certo com a gente. E aí ele pegou aquele aparelho e aí começou a colocar assim, e eu falei, não, com 8 semanas eu já ouvi o coração. E ele tava assim, meio perdido, não sei, ele tava meio estranho, mas eu achei que era algo muito do médico, sabe? Ele não mostrou tanta certeza, assim, ficou super confuso ali na hora. Falou até que ouviu, né, 140. Então, pra mim, tava tudo bem. Tipo, ok, na última, que foi quando a gente ouviu o coração, né, com 8 semanas. Então, na última ultrassom, ele tava lá batendo o coraçãozinho a 170. Então, 140 deve estar ok. Isso na minha cabeça. Fui embora. E aí, isso na segunda. Aí, de terça pra quarta, aí aconteceu o corrimento, o sangramento vermelho mesmo. E aí que deu um alerta, então eu fiquei super mal. Quando eu vi o sangue bem vivo, né? Pouco, mas era bem vivo, e aí eu já fiquei desesperada. E aí a gente ficou, o Arthur tentando me acalmar. E aí na quarta-feira eu acordei super cedo. E quando eu fui ver, tava saindo sangue bem vermelho. E aquilo me desesperou muito. Mas eu, em momento algum, pensei que estava tendo um aborto. Então, em nenhum momento eu tive essa sensação. Ainda mais que a gente estava super empolgado para fazer a revelação do sexo. Na segunda e na terça, o Arthur ele acordou me contando que sonhou que era um menino. Então ele acordou assim, ele sonhou que era um menino. E depois na terça ele sonhou brincando com o menino. Então a gente tava muito feliz, assim, de todo o coração, a gente tava muito empolgado e eu tava já planejando tudo pra contar pras pessoas e pra ter esse momento, eu e ele. Então a gente ia fazer só eu e ele, e a minha prima Ana, fotógrafa, ela ia registrar esse momento junto com a Thalita. Então elas viriam pra cá no sábado, a gente faria
toda essa revelação. A minha amiga Marina, ela também participou, ela fez uma arte super linda que a gente ia revelar, imprimir essa arte para usar nas fotos. E aí a gente tava super empolgado, mas na quarta nós fomos até o hospital e já informei que tava tendo sangue vermelho, então eles já ficaram mais alertas, chamaram um médico que era clínico, mas eu acredito que ele tenha mais experiência ali, chamaram ele e aí ele já orientou, né, pra averiguar e me passou para ultrassom. No momento que eu cheguei para fazer o ultrassom, acho que eu aguardei umas 2 horas, demorou bastante o ultrassom e naquela tensão, e o Arthur bem leve, eu acredito que ele estava nervoso, mas ele conduziu as coisas muito leves e ficou descontraído ali. Na hora que eu entrei, eu pensei, Senhor, que esteja tudo bem, sabe? Eu só consegui falar isso para Deus naquele momento. E era uma médica, né, pode-se dizer assim, que eu já tinha tido uma experiência com ela durante as minhas idas para monitorar a endometriose, e ela foi péssima, assim, tanto no tratamento quanto no serviço que ela fez ali, né, fez a medição incorreta e deu um maior problema com o convênio. Enfim, era ela novamente, aí eu entrei, expliquei o que aconteceu, e aí ela começou a fazer a ultrassom, né? Na verdade, ela fez o transvaginal mesmo e ficou ali. Aí apertou um botão, não tinha batimento e o nosso bebezinho tava encostadinho. Então ele tava bem encostadinho assim na placenta, né? Na barriguinha assim. E naquele momento eu, tipo, Arthur, ó lá, tá mostrando, né? E aí ela explicou. Sem batimentos. Eu falei, hoje eu estaria com 11 semanas e 1 dia. E aí ela falou que ele tinha parado de crescer, né, com 8 semanas e 5 dias. Então o José, ele parou de desenvolver 5 dias depois da gente ter ouvido o ultrassom. Eu creio que naquele momento parece que algo mudou em mim. Eu estava super emotiva, parece que eu congelei. Eu não chorei naquele momento. Eu entendi, ela falou mais alguma coisa lá pra mim sobre a questão de expulsão, de fazer curetagem. Eu falei, tá bom, a gente vai decidir, vai falar com o nosso médico. Voltei no doutor, ele foi um pouco mais empático, né? Ele falou, calma, pessoal, eu já passei por isso, vocês são novos, vocês vão conseguir ter mais filhos, mas ele foi mais empático do que ela. E aí depois que a gente saiu de lá, a gente desabou. A gente, tipo, só conseguia chorar e era só esse sentimento de não entender o que estava acontecendo. E a gente, na hora, né, eu pedi oração pros nossos amigos mais próximos, assim, e eu creio que isso foi o que nos sustentou muito, porque, gente, eu descobri com 4 semanas de gestação, que também já avisei o Arthur, então a gente descobriu com 4 semanas, e foi ali quase 2 meses, né, projetando, porque quando eu descobri era para eu estar de 11 semanas, então foram ali quase 2 meses projetando tudo e já pensando em como seria a nossa vida com esse bebê aqui fora e já tendo várias mudanças, né, dentro de mim, principalmente no meu humor, enfim, tava tudo mudando já, meu corpo se preparando e ajudando esse bebê a ser formado, né? E aquilo foi um baque pra gente, a gente não conseguia entender. Eu confesso que eu fiquei muito desapontada, muito frustrada com Deus. Eu falei, Deus, por que depois de tantas palavras, de tantos sonhos, né? Principalmente o Arthur tendo sonho a semana inteira e, né, os 2 dias e tantas palavras que nós teríamos um menino e de que ele nasceria até agosto e a previsão dele nascer era 30 de julho, então, enfim, tantas palavras, tantas promessas, como que aquilo acabou de uma hora para outra, né? E naquele momento a gente conseguiu ficar um dia sozinhos, né? A gente passou no obstetra, que é de Campinas, então a gente
ficou esse dia juntos e chorando juntos e vivendo esse luto de ter perdido o nosso bebê juntos. Isso foi extremamente importante. Eu aconselho todo mundo que pode fazer isso com o seu esposo, faça, porque fez toda a diferença para nós. A gente se uniu muito como casal, a gente se fortaleceu demais. Vivemos esse momento exclusivamente nós. E naquele momento eu só conseguia pensar que eu não quero ter que prestar contas para ninguém. Bom, estou aqui outro dia, no dia seguinte, vou subir esse vídeo do testemunho de como nós descobrimos o aborto e quero gravar muito mais vídeos do processo até a expulsão, que foram menos de uma semana, e como eu estava me sentindo sobre isso e também o projeto que Deus colocou no meu coração depois de tudo ter acontecido, mas foi um projeto muito rápido que Deus ele moveu e que vai começar amanhã. Então eu vou deixar o grupo do WhatsApp aqui na descrição do vídeo, se você quiser participar, se você conhece alguém ou se você já sofreu um aborto, a gente vai estar ali numa roda de conversa de mulheres online para nos ajudarmos. Esse é o intuito principal, trazer conhecimento e a verdade, que ela nos liberta de toda a prisão. Esse é o objetivo principal do grupo, tá bom? Então vou deixar aqui na descrição e espero vocês no próximo vídeo compartilhando essa trajetória e principalmente registrando todos esses momentos para que eu possa ver depois, sentada no sofá com muitos filhos.